Hoje a gente fala de Alaf, até porque tem um jogaço na quarta-feira contra a CBF no Complexo Esportivo. E a gente ainda projeta o segundo semestre do Lajadense, porque o Alviazul vai ter novo representante fora das quatro linhas, e a gente vai debater tudo isso e muito mais a partir de agora, que já sabe, em 30 segundos, tá no ar mais uma edição do Tá em Jogo. E começamos mais uma edição ao vivo do Tá em Jogo pelo canal 15 da NET Lajeado, tu já sabe, ou então 15 da Brasrede de Arroio do Meio. A gente que toda segunda-feira passa informação esportiva para ti de casa e em high definition, né? Ao vivo e a cores, mais uma segunda-feira de muita informação esportiva. Como eu falei na abertura do programa, sempre com o apoio do meu querido Dani Dúlios, né? Do pessoal das lojas Dúlios, sempre muito bem vestido, na elegância, na estica. A gente vai repassar hoje para ti informações referentes a CBF e a LAF, ou melhor, a LAF e a CBF, jogaço no Complexo Esportivo quarta-feira, então eu já começo o programa adiantando. Quarta-feira no Complexo Esportivo é dia de casa lotada, porque é um baita jogo realmente que pode mudar um pouco até essa rotina agora da LAF, né? Reencontrar a vitória, um jogaço, ninguém que gosta de futsal gostaria de ficar de fora de um espetáculo como esse, assim como meu convidado dessa noite, daqui a pouco tu vai ver ele, eu tenho certeza que ele deve estar retornando para essa partida. E além de Alaf, a gente vai estar falando hoje de Alviazul, porque o Lajadense vai ter agora, dia 17, se eu não me engano, eleição para novo presidente do clube, e novas caras começam a se mostrar que estão nesse caminho de ser o homem de fora, né, das quatro linhas, o cara que vai dar seguimento ao trabalho do Everton Giovanella junto com o Nilson, e aí a gente já começa a cogitar o alemão ser bem, aliás, dado como muito certo nos bastidores, e pelo que a gente ouve, inclusive, dessas pessoas que estão envolvidas com o futebol. A gente tem uma entrevista com o alemão ser bem daqui a pouco, meu querido Tiagão, mas na câmera aberta a gente começa a ver os convidados dessa noite, direção de Fernando Luiz Schmitz, goleador do Amor, e hoje com o Tiagão Ui, né, conhecido como Thiago Wilteder também, o cara que mais aparece em informações de Teutônia e também de Lajeado, da região, o cara que tem dado matérias aí impressionantes, né, o nosso Facebook tem bombado com as matérias dele, do nosso telejornalismo. Seja bem-vindo, Thiago. É um prazer fazer parte do Tá em Jogo de novo. E goleador do Amor, esse Schmitz, hein? É o cara. Como diria o meu querido Pipinho Schmidt, escolhe a dedo, o cara é sensacional. Bom, muito bom fazer parte do Tá em Jogo de novo nessa segunda-feira, ainda mais com esse time show de bola aqui, Thales Cabeceira, Vini Escola, para falar de Alaf e de Lajadense. Pois é, e tu que tá segurando o tablet ali para avisar, né, o pessoal que a gente tá ao vivo. A gente tá ao vivo no Facebook, é isso aí, Stefani? A gente tá ao vivo no Facebook, também pelo canal 15 da NET Lajeado, olha só, já passo o recado, segura aí. 15 da NET Lajeado, 15 da Brasrede Arroio do Meio, ao vivo também pelo facebook.com/TVNVATS, lá é um lugar, quem está assistindo pelas redes sociais, que tem aquele campinho aqui embaixo de nós, que tem comentários, e aí tu pode mandar tuas sugestões, pode mandar, obviamente, tuas perguntas para saber o que vai acontecer com o Lajadense no segundo semestre. Vamos dar uma pressão aqui no Thales hoje para saber se o Vini Escola tá voltando contra a CBF e muito mais. Dá o teu curtir lá, teu like, tudo beleza? O que é? É isso aí, a gente já tem um primeiro comentário aqui, que é até interessante. Né? Renata Leal mandando, sou fã. Deve ser você, é minha, né? óbvio. A gente segue por aqui, Thales Cabeceira, seja bem-vindo ao Tá em Jogo. Que bom mais uma segunda-feira contar contigo. Que bom que tu permanece nas atividades do Lajadense. A gente sabe que o time profissional, por enquanto, tá sendo talvez repensado, reformado. A gente vai entender essa história daqui a pouco. Mas a base ainda joga e, obviamente, que o Thales tem muito trabalho lá na Arena Alviazul. Seja bem-vindo ao Tá em Jogo, Thales. Boa noite, Tauti. É um prazer estar aqui mais uma vez. Boa noite aos convidados. Né, Tá em Jogo aí sempre um programa de muita credibilidade, né, de informação do esporte, e a gente sempre quando pode, sempre quando solicitado, a gente faz questão de estar aqui principalmente para estar falando do Lajadense. Pois é, até porque um Lajadense tem, antes da gente largar a entrevista do meu querido Tiagão aqui com o alemão Sebem, a gente tem eleição para novo presidente do Alviazul, né, Thales? É verdade, né, um mês de definições, né, para o clube. No dia 17 de julho se define uma nova diretoria, um novo presidente. Né, nós estamos aí aguardando com expectativa, né, por esse momento, e uma fase de transição importante que nós vamos viver agora, e eu tenho certeza que o Lajadense vai seguir forte aí por caminhos novos, e a gente espera aí de conquistas.
Bom, daqui a pouco a gente vai dar uma apertada aqui no Thales, entender o que são esses caminhos novos, se eles realmente são novos mesmo, se o rumo daqui a pouco é mais ou menos o mesmo que a gente vem seguindo, se a ideologia de quem vem por aí é a mesma do que a gente tinha até então. Tu vai entender um pouco mais na entrevista com o candidato até então oficial à presidência do Lajadense, que é o Alemão Sebem. Tiagão, só antes, relembra o pessoal de casa aí que mensagens é pelo Facebook, é isso? Isso aí, mensagens pelo Facebook. O pessoal pode acessar o Facebook, facebook.com/TV Univates. Tá comentando, tá falando um pouquinho sobre o esporte com a gente lá, falando de Lajadense, de Alaf. Até é bom citar agora, o Vini Escola falando nos bastidores antes aqui. Onde eu ia chegar. Antônio Malcade. Foi sucesso nas nossas redes sociais. Vamos ver se ele consegue bater, né? Vamos ver se Vini Escola bate Malcade, né? Eu vou te dizer que na segunda-feira que veio o Antônio Malcade, o Bela foi coadjuvante. O Bela tem aí título mundial nas costas, tal, e Antônio Malcade parou as redes sociais. Cara, obviamente foi sucesso aqui. Um abraço pra galera da LAF que tá assistindo o programa, obviamente, porque hoje o cara que tá aqui representando o time de futsal da cidade, Vini Escola, eu sempre digo que ele tá no lugar certo, na universidade. Seja bem-vindo, Vini. Que bom que tu tá aqui conosco. E quase 100% recuperado, é isso? Quase 100%. Agradeço a oportunidade de vir representar a LAF aqui. O pessoal já falou bem do programa, não preciso nem elogiar. Vamos ir conversar sobre a LAF aí, sobre o jogão que a gente tem tá por vir quarta-feira. Pois é, um jogo que tu vai estar ou não vai estar? Não sei ainda. Isso depende do professor Belário. Mas a princípio... A princípio, sim. A gente já passou da transição já de fisioterapia para a parte física. Agora já estou treinando com bola, já faz uma semana já. Não é o ideal. Acredito que não seja o ideal, mas a gente passa por uma situação complicada na tabela e acho que todo esforço é válido. Apresentei um bom desempenho nessas últimas semanas de treinamento e acho que posso ajudar no meu físico. Eu posso ajudar de alguma maneira, não. Ser um homem eu a sei mais, que eu não, né? a gente já conversou, a gente estava conversando. Ninguém é salvador da pátria, mas se a gente puder ajudar de alguma forma. Mas se eu puder complementar aqui a tua fala e o Thiago lembrar também, justamente nesse programa aqui, Antônio Malcade foi sucesso, né, no Tá em Jogo. O Bela, que aliás não foi a melhor segunda-feira, digamos, para ele vir aqui, porque obviamente o cara, né, ele tava meio brabo, tava indignado, ele falou que não, mas obviamente que ele ainda tava com o espírito do jogo, porque tinha acabado uma partida em que a LAF levou, na verdade, um jogo onde parecia que viria a vitória e sofreu uma derrota de virada no complexo esportivo de um time aonde parecia no início do jogo que ela venceria. O Bela veio no programa e colocou ali exatamente tudo que aconteceu para ele e tal. E em algum momento, se me ajuda a lembrar, Thiago, ele falou o nome do Vini, né? E ele falou que eu comentei, o Vini Escola, faz falta em qualquer time. Então, obviamente que o fato de tu voltar agora não é o ideal, mas eu tenho certeza que o Bela e companhia, todo mundo tá esperando esse momento, porque com certeza tu tá fazendo falta pro grupo, né? Sim, é um trabalho inteiro, né? Desde quando eu machuquei da fisioterapia com o Felipe, a parte física com o Pereira, o Vilmar Pereira, a parte com bola, que a gente já vai se entrosando, a gente vai reentrosando, né? Porque eu tive toda a parte de pré-temporada e no primeiro jogo. Acho que eu vi uma semana antes aqui do primeiro jogo, a gente chegou a conversar que era um grupo pequeno e daí acabou eu me machucando, teve a saída do Ninho e a gente acabou não repondo, a gente acabou demorando para repor. Agora que chegou 2 meninos agora, uma semana antes de um jogo complicado contra a CBF, que a gente dispensa comentários também. Mas acho que essa semana aqui já deu uma boa evoluída o treinamento. Deixa eu te perguntar, o Ninho, né, teve uma saída e ele teve aqui no Tá em Jogo conosco também, conversou, um cara sensacional, né? E o Ninho declarou, inclusive marcou a TV Univates no depoimento que ele dá, para explicar a saída dele, e ele coloca ali, ele não deixa evidente qual foi o motivo, né, maior, até porque é uma questão particular, mas ele diz que a saída dele foi por escolha própria e porque eram questões extra-quadra, né, Thiago? Exatamente. Ele até citou aqui no programa naquele dia, né, que tinha a questão de família e por diante, né, e que ele queria trazer a família para cá, mas até na nota de esclarecimento dele, ele deixa bem claro que ele foi totalmente, e agradece muito a LAF, agradeceu o Alexandre, o Bela e toda a equipe, né,
mas acabou voltando para a cidade dele, né? Isso, voltou para... E é um voltou cara que pro faz Paraná, falta, né? né? Porque, na verdade, foi um dos caras que tava finalizando e na tua falta, principalmente, Sim. era outro cara que era uma grande opção pra frente, né? Nosso jogo, o nosso esquema tático, ele é baseado em bola com pivô, né? A gente acaba fazendo o sistema de jogo que o professor Bela pede e ele pede para olhar bastante para frente. Daí, nesse momento, eu sou um jogador bastante agudo, acabei me machucando e o Ninho acabou saindo também. E nisso, tu acaba perdendo aquela subida formato para de jogo que tu isso, tinha, né? Isso, tu acaba perdendo um pouco Da linha de trabalho. Isso, da linha de trabalho. E ele é um jogador que faz falta, como tu falou. Ele era um jogador que finalizava bem. Ele faz falta para nós. A gente que nem o jogo contra o Guarani, semana passada, a gente acabou errando, pecando em alguns contra-ataques que com certeza ele poderia ter ajudado nós. A gente vai para um rápido intervalo. Quando eu voltar, eu já vi de canto aqui que tem mensagens ali no Facebook com o Thiago. Isso é para depois do intervalo, não sai daí. Manda teu comentário, tua mensagem, tua sugestão. Se quiser ver de novo Malcade, manda também tua... Né? Vai quando vê, pede tanto que volta Antônio Malcade. Tudo isso depois do intervalo, não sai daí. Tem conversa com o Alemão CB e com o meu querido Thales depois do intervalo. Voltamos, segundo bloco, ao vivo do Tá em Jogo, né? Tu já sabe que a gente tá ao vivo pelo Facebook, manda teu recado por lá, facebook.com/tvunivates. A gente terminou falando com o Vini, tá aqui, ó, bonito, letreiro, bacana pra caramba, nosso GC, né? Que beleza. Basta tu acessar e mandar teu recado, curtir a nossa página do Facebook. A gente terminou falando com o Vini sobre a questão da LAF, né? Ele que tá voltando, retornando de um período de lesão, só conseguiu fazer a estreia contra a Soeva, contra a Febre Amarela, né? Jogaço clássico. E agora vai estar voltando contra outro clássico, contra uma CBF, a poderosa CBF de Carlos Barbosa. Antes do Vini guardar ali as respostas, porque eu quero saber onde é que ele tá fazendo aquela sobrancelha diferenciada ali. Isso é para depois, a gente deixa pra galera também no Facebook questionar qual é o salão que ele tá indo, fazer essa questão estética e tal, né, Thiago? Eu quero saber do Thales, velho, como é que tá a questão de novo presidente do Lajadense? Segundo semestre, primeira coisa que eu te pergunto, tu é o cara que organiza a bagunça lá, né? Tu é o cara que tá todos os dias nos bastidores com o apoio da direção, né? Dos diretores, dos conselheiros, com torcedores, que a gente sabe que tem alguns que são realmente abnegados, que ajudam, auxiliam o clube, junto com os funcionários, que tu sempre ressalta muito bem, com a galera da base, organizando o dia a dia do Lajadense, do Alve Azul. Num segundo semestre, vindo um novo presidente aí, que a princípio, é o que tudo indica, é o alemão CB e o Alexandre. Daqui a pouco a gente tem entrevista com ele. O que a gente tem para um segundo semestre? A gente tem Lajadense no segundo semestre, Thales? Stout, isso ainda é um ponto de interrogação, assim, né? Eu, particularmente, tenho uma expectativa muito grande em cima dessa decisão que a diretoria vai ter que tomar rápida, né? Nós temos aí poucos dias para dar uma confirmação se o clube joga a copinha profissional ou não, né? Ou jogaria a Sub-19. A Sub-19 praticamente já passou o prazo de confirmação, então nós teríamos que jogar uma competição profissional e a ideia seria jogar a competição profissional usando a maioria dos atletas da base, oportunizando esses garotos, colocando eles mais uma vez na vitrine, porque nós entendemos que deu certo, principalmente na divisão de acesso e num segundo semestre onde a questão da experimentação, existe, né? Fica mais fácil, né? Até porque o nível de competição é diferente, né? Os clubes não investem tanto e seria proveitoso demais para nós podermos dar oportunidade de novo para esses garotos e trabalhar na formação. Mas isso ainda é uma interrogação, até porque o clube vive esse momento, como eu disse, de transição, né? De diretoria, de presidente, e a gente precisa aí correr contra o tempo, né? Nós temos aí uma semana para poder dar uma resposta para a Federação Gaúcha se participamos ou não, mas a nossa eleição no clube sobre a nova diretoria só no dia 17. Então, nos bastidores já se fala muito, né? O Everton Giovanella, que é o presidente, tem conversado já sobre a transição e sobre o que o clube vai fazer no segundo semestre, mas não tem nada definido ainda. O meu desejo como gerente de futebol do clube, um cara que vive o clube,
é que o clube possa prosseguir, que a gente Até porque tu, na verdade, tu é o cara que viveu, respirou dentro das 4 linhas, né? Hoje tu tem essa função mais executiva, administrativa, mas o teu negócio sempre foi o mundo da bola, né? E sinceramente eu acho que o futebol é a continuidade, né? Quem trabalha no futebol, a gente sabe que a continuidade de um trabalho, geralmente ele dá frutos, né, no futuro. E a gente tem visto isso no Lajadense, a gente vivenciou isso ano passado, quando nós demos sequência na Sub-19, muitos daqueles atletas se destacaram na divisão de acesso. Hoje nós estamos disputando uma competição de júnior ainda, né? Vamos ter uma decisão na quarta-feira contra a equipe de São José, lá em Porto Alegre. E a ideia é dar sequência para esses atletas no segundo semestre, com competição ou sem competição, né? O ideal seria com competição, e principalmente uma competição profissional. A gente sabe que a questão de um orçamento, ela dificulta nesse momento, o clube tem que pensar nisso também, né? Porque não é sair jogando sem ter responsabilidades. O Lajadense sempre foi um clube que teve muita responsabilidade com seus credores, com os atletas, com funcionários, né? Tem se feito um orçamento, né, em cima de todo esse tipo de situação. É um momento, assim, da gente buscar forças aos nossos patrocinadores, aos parceiros e até mesmo investidores para tentar viabilizar essa copinha profissional para aproveitar esses atletas da base, né? Eu espero que isso aconteça, é o desejo também do SEBEM, que está mais próximo de nós ali, né? Mas a gente tem feito tudo com os pés no chão para poder colher frutos no futuro. Espero que dê certo. A Eduarda Scherer está dizendo aqui que também é muito fã do programa, que está muito bom essa edição, que beleza, deve ser muito... Dúvida. Deve ser muita questão do Thiago também, né? O Thiago tem a sim. questão do 18 e agora, né? 18 e agora no YouTube, sempre importante falar 18 e agora, claro, sempre tem o jabá 18eagora.com, né? Como é que é? Na verdade, youtube.com? youtube.com/18 agora, o pessoal pode conferir mais de 30 vídeos já. Olha que loucura. E quase 1000 inscritos no YouTube. Desses tem um especial lá, né? Olha só, além disso, o Bela, obviamente, está na audiência, como toda segunda-feira, né? O pessoal da LAF está de olho no que um dos comandados dele está falando aqui. Ele está sempre ligado, já te aviso, Vini. Então, tu te prepara também com aquela resposta para saber o que tu anda fazendo aí com a sobrancelha. Um abração pro Bela, nosso comandante aí da LAF. O Alexandre Reisler, né? Nosso presidente da LAF também, sempre cedendo os jogadores, fazendo toda essa questão da logística, organizando, junto com o Diogão, né? Diogão que tá enxuto, tá beleza? Um abraço pro Diogo. Tá assistindo aí o programa. Aí aqui o cara, eu não sei se eu vou conseguir acertar o sobrenome, talvez o Thales me ajude, porque eu acho que é polonês. Deve ser... Kizinski? Kizinski deve ser. É isso, tá? moleque. Felipe Kizinski. Ele tá falando alemão, bem, saudades da família, muito obrigado pelo apoio a todos que deram para ele em Lajeado. Tá dizendo que Thales é um fenômeno, referência para todos que puderam trabalhar com ele. A Janaíne Simonetti tá dizendo sou fã do Thales. E aí aqui vão vindo outras questões. Ele mandou até como é que se lê aqui, ó. Kizinski. Acertei, né, Felipe? Tá aí, ó. Felipe Kizinski. Tem um X, mas deve ser Kizinski, deve ser uma questão assim. Não é, Thales? É, Kivinski. Kivinski? O Felipe é um cara especial, atualmente está trabalhando na base do Internacional. Ele estava no Internacional, veio para o Lajadense, trabalhou com o SEBEM na base, organizou aí a escolinha, a base do clube também. Um cara de uma didática espetacular. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar junto ali e sonhar junto com algumas coisas a respeito da base do Lajadense. E um abraço para o Felipe aí que está nos acompanhando. Ele tem a minha admiração também. E a Janaína Simonetti, eu tenho que deixar um recado especial para essa mulher aí, porque ela é um espetáculo. Ela é minha esposa, ainda bem que ela é minha fã, né? Alguém me apoiando, né? A hora que eu falei Jana, ele já pensou uma mulher, Janaína, minha esposa. Aliviou, né, Thales? Um abração então especial para a Janaína. A Fernanda Scherer agora está dizendo que é o melhor programa de esporte da região e que ela é fã do Stout. Então, tu perdeu, bem feito para ti. Então, Thales, diz o Felipe, está dizendo que seguimos sonhando, Thales. Olha só, por seguir em sonho e para te entender um pouco mais, tu que está em casa, o que pode acontecer, o que vai acontecer também, né, Thiago, com o Lajadense num segundo semestre, daqui para frente, caso o alemão, Alexandre SEBEM, venha a ser o novo comandante ali, o novo presidente do Alviazul, o que deve acontecer nessa história toda? Dia 17 de julho tem a eleição para presidente, a princípio é ele o candidato, e o que eu vim ouvindo agora em outro veículo de comunicação, nossos amigos do Grupo Independente, um abraço pro Pipinho, pro Moi, para todo mundo, tava o Ilvo Perch lá comentando que seria um auxiliar dele, possivelmente um vice, junto com o alemão SEBEM, o que eles comentavam no programa, a gente pesca e já lança para ti no ar. E a gente faz o seguinte, vamos dar uma olhada em como é que foi a entrevista do meu querido Tiagão Ui, conhecido como 2-1 de Teutônia, junto com o alemão SEBEM. Ele vai te explicar um pouco mais essa história, essa entrevista que foi feita para o jornal da Univates, mas que agora te reproduz dentro do Tá em Jogo. Dá uma olhada aí.
No dia 17 de julho acontecem as eleições para a presidência do Lajadense. E por isso a gente conversa agora com um dos candidatos, Alexandre Sebem. Alexandre, muito bom te receber no Jornal do Univates. Começo te perguntando o seguinte, quais que vão ser os teus principais projetos para a equipe do Lajadense? Primeiramente, fortalecer ainda mais as categorias de base do clube, né? O grande projeto que a gente vem vendendo junto ao conselho deliberativo do clube e a comunidade, que só tem uma maneira do clube crescer e se manter no estágio acima do que vive hoje, né? É a formação de atletas. Trabalhar forte na sub-20, na sub-17, desenvolver atletas para que cheguem no profissional do clube com identidade, com o clube, com o Lajadense, colocar alguns atletas em outros clubes maiores para que possa dar um retorno financeiro e com isso nós ir crescendo gradativamente até atingir um estágio de excelência, o próximo excelência, e que de lá a gente não saia mais. A gente sabe que o Alve Azul enfrenta alguns problemas financeiros, né? Como daqui a pouco tu pretende resolver isso ou talvez amenizar essa situação? Existe um projeto, um plano de sócio sendo bem elaborado, buscar alguns patrocínios, algumas medidas, alguns planos de governo, né, na presidência, que está sendo montado junto com o Conselho Deliberativo. O Conselho está atuando, está passando ideias, construindo junto com a gente, né, projetos visando a recuperação, trazer a comunidade para dentro do clube, e que com isso o clube vai se fortalecendo a médio prazo, né? A curto prazo a situação não é das melhores, mas a gente acredita num projeto a longo prazo e sempre digo que a meta do Lajadense é 2026 jogar a Série A do Brasileiro, pautado na formação dos atletas aqui nas categorias de base. Digamos que você assuma agora no dia 17 de julho. Vai ter time profissional do Lajadense para o segundo semestre de 2017? A ideia é jogar a Copa Federação, né? Embasado com os atletas que permanecem aqui, categoria de base, os sub-20, tem alguns atletas com 21 anos e mais, quem sabe uns 2 ou 3, máximo 3, 4 atletas da cidade ou da região com idade profissional que possa fortalecer a equipe dentro de campo, né? Mas pautado nos atletas da base. A gente sabe que essa permanência do time profissional daqui a pouco pode dar muito mais consistência para aí sim jogar a divisão de acesso no próximo ano. Tu acredita nisso e é por isso também que tu pretende, como projeto, permanecer com o time profissional? O projeto de jogar a Copa Federação com os atletas da base é pensando no acesso em 2018 para a primeira divisão. Porque quanto mais esses atletas jogarem, quanto mais eles participarem de competição e competições mais difíceis, o amadurecimento deles é maior. Se a gente parar de jogar agora, fechar o clube ou não disputar um campeonato profissional, a gente perde muito informação e desenvolvimento e amadurecimento desses atletas. E ficou comprovado no campeonato desse ano que muitos atletas da base deram conta do recado e boa parte deles que jogaram foram os melhores atletas, foram atletas importantes ao clube, que fizeram com que o clube chegasse até a semifinal e por detalhe a gente não ter conquistado o acesso. Ok, obrigado Alexandre, muito bom te receber no Jornal do Univates. Bom dia, a gente agradece e esperamos que em 2018 a gente possa nesse momento estar falando em primeira divisão. Ok, obrigado Alexandre. Então a gente conversou com o Alexandre Sebem, ele que é um dos candidatos para a presidência do Lajadense, as eleições acontecem no dia 17 do próximo mês. Voltamos agora para o Jornal do Univates, nas imagens de Vinícius Uber e eu, Thiago Witolder. É isso aí, tu viu então a entrevista do meu querido Thiagão que está aqui comigo. Essa entrevista que foi feita para o Jornal da Univates, né, Thiago? Exatamente, primeiro. E que foi um bate-papo com o Sebem e eles colocando como candidato. Obviamente que a gente está chegando próximo da data e tudo que o Thales comenta ali, ele fala que é legal ter por todo o desempenho do clube, para um desenvolvimento dele, futebol no segundo semestre, é o que você bem comenta também, e que tudo que indica é o novo comandante do Lajadense no dia 17, né?
Com certeza. E uma das coisas interessantes que, ouvindo o Thales agora há pouco e escutando a entrevista, ambos falam muito em base, né? E foi o que deu certo para a divisão de acesso. Agora foi uma das coisas que deu certo no time da LAF. A gente pode citar o Du, pode citar o Indy, pode citar o Padu. Então foram nomes, na verdade, que vieram da base e deram muito certo. Inclusive alguns já emprestados, né, para grandes times como o Dupla Grenal, né? É verdade, temos o Ariel e o Indy, né, emprestados pro Grêmio. O Quaresma, né, tá emprestado pro Londrina, tem contrato até o final do ano lá. O Padu e o Darlan, que foram 2 jogadores também que se destacaram na divisão de acesso, estão emprestados pro Camboriú, em Santa Catarina, e o Du também emprestado pro Concórdia, em Santa Catarina. O clube optou em emprestar esses atletas para que eles pudessem também ter uma sequência, experiência, disputar campeonato diferente, uma vitrine em outro estado, né? E a gente acha que isso vai surtir um efeito no futuro também. Mandar aqui então um abraço. O Alexandre Sebem está assistindo o programa, está dizendo que a meta é chegar com a missão cumprida em 2016, pautado no fomento dos atletas. E aí também o Samuel Sebem, né, que é irmão dele. O Samuca também está dizendo vamos Dense. O Felipe está dizendo que segue sonhando com o Lajadense. Um beijo para a Nega Véia que está assistindo o programa, disse que eu não mandei beijo para ela. Depois veio o Thales, mandar beijo, né? Vai mandar beijo para alguém, Thiago? Não tenho ninguém para mandar beijo. Vini, tu vai mandar beijo para alguém? Tô na mesma do Thiagão. Só no 2-2, cara. Vamos se encontrar na Spritz. A gente vai pro intervalo, daqui a pouco tem mais tá em jogo. Voltamos, terceiro bloco do Tá em Jogo. A gente aqui já bateu um papo com o Vini, já bateu um papo com o Thales e agora volta a falar com o Vini Escola. Quer perguntar para ele, ô, Thiago? Onde é que ele fez o visual novo? Cara, eu não sei, na verdade. Tu tinha já alguma ideia Eu de não onde? tenho a menor ideia. Será que o Bela sabe? O Bela talvez saiba, não sei. A gurizada cada vez inventa uma diferente. Ou foi erro de percurso isso aí? Não, foi pro... fiz. Não tenho cabelo, né? Não tenho cabelo, aí todo mundo sempre com o cabelinho pro lado, diferente. Daí eu tô deixando a barba, aí eu fiz aqui no... Porque eu não tô conseguindo enxergar o... É pro outro, tu vê pro outro lado aí também, olha ali, ó. Aqui, ó. Fiz. E disse que vai demorar pra crescer. Cheguei. Esse fim de semana eu fui pra casa, encontrei meu pai, né? Ele falou, meu Deus do céu. O que é isso, meu filho? Como é que é o nome do teu pai? É Gelson. Bom, um abraço pro seu Gelson aí, fica tranquilo, o guri tá bem, ele só tá com essas manias agora de fazer esse negócio diferente, mas tá bonito, tá bacana, tá bacana. A gente teve um tempo atrás o pessoal da LAF que pintou cabelo de loiro também. Não, então... o pessoal mais novo a gente cortou o cabelo a gente rapou o cabelo deles no início do ano. O pessoal mais novo, mas agora já tá todo mundo cabeludo, só eu continuo a mesma coisa, continuo careca. Sensacional, aliás, agora teve mudança também de local, de moradia. Sim, tá. Foi que mudou, né? A gente acabou de se mudar, eu e o Basílio. É mesmo? Morar com o cabeludo lá é fácil, velho? Quando ele dormir, talvez eu dou uma rapada no cabelo, faça uma peruca pra mim, né? Ele vai te matar no outro dia, tenho certeza disso. Um abraço pro Basílio, camiseta número 1 aí da LAF. Olha só, esse jogo, hein? A CBF é, obviamente, a potência que a gente tem no futebol gaúcho, é o time a ser batido como sempre, o time que é respeitado por todos, pela força que tem, tradição, camisa, por sempre montar elencos fortes. Grandes atletas continuam lá, muitos são exportados e outros seguem. Ou seja, é um grupo muito coeso, muito forte. O que dá pra gente esperar desse duelo, sendo que a gente já viu outros, né, Vini? A gente já viu uma LAF contra uma CBF em momentos em que as equipes estavam mais, pelo menos em termos de tabela, mais equiparadas. Hoje, o que dá para esperar do Malaf enfrentando uma CBF aqui no Complexo Esportivo, num momento em que tu mesmo comentou, momento delicado na competição para a LAF? Acho que nós estávamos até conversando hoje, no início do treino, que a gente não pode se acovardar. Não sei se seria certa essa palavra, se acovardar, mas a gente não pode nos menosprezar. Ou botar eles lá em cima no pedestal. Acho que a gente tem que jogar de igual para igual. A gente sabe da diferença de investimento, da diferença de estrutura, enfim, isso aí fica pro lado de fora da quadra. Acho que quando tá ali dentro, nós mesmos, o plantel, os mais velhos, a gente sabe que a gente está precisando a gente ter uma apresentação boa diante da nossa torcida e até para nós pegar esse embalo.
Agora a gente vai ter 2 jogos, a gente pega a CBF em casa e depois já pega o Tapera, que é um confronto direto fora de casa. E numa semaninha a gente pode fazer 6 pontos e mudar completamente o ambiente, mudar a tabela. A gente já pode chegar a 15 pontos, muda completamente o ambiente, fica mais fácil de trabalhar. Eu acho que é uma semana diferente, com um foco diferente. Acho que a gente tem que fazer tudo que a gente não fez até agora, a gente tem que fazer nessa semana. Começou hoje, quarta-feira a gente tem o primeiro teste, sábado temos outro teste complicado contra a equipe de Tapera, do técnico Giba, que dispensa comentários, vocês acompanharam ele aqui 5 anos. É um baita técnico baita e treinador. Tem alguns ex-jogadores da LAF lá, inclusive Isso. Silva, né, e outros. Isso. Tem um plantel bom também lá. Mas eu acho que é isso, eu acho que é girar a chave. E nós mesmos, a gente sabe que a gente precisa fazer uma grande apresentação. Cara, eu acho que nada melhor do que fazer uma grande apresentação contra um dos melhores equipes que dispensa comentário, que é a CBF. É talvez o momento da virada de mesa, né? Fala aí, Thiago, você queria perguntar? Eu não ia falar, a gente falou em outras edições do Tá em Jogo, a partida contra a Soeva, acho que foi a única partida até agora que o Bela também teve toda a equipe à disposição, né? Mas a Soeva também é uma grande equipe, enfrentou a LAF aqui em casa, infelizmente o time aqui de Lajeado não saiu com a vitória. Mas também, assim como esse jogo de quarta-feira agora, aquela também era uma grande partida, mas que a LAF também o tempo todo estava atacando, estava em busca do gol, tomou o terceiro, porque estava atacando realmente, estava em busca do gol, realmente não saiu naquela jogada final, né, que o Bela falou aqui na última edição do Tá em Jogo. Então, acho que, como o Vini falou, essa aí pode ser a virada daqui a pouco para a LAF na competição, né? Até porque é um jogo em casa, né? Talvez o apoio do torcedor possa fazer a diferença. E aí eu queria aproveitar que o Thales está aqui e que é um cara, a gente conversava, inclusive, nos bastidores, antes de começar o programa, dele aparecer aí na tua tela, em high definition, aí o Thales, bonito pra caramba, de vermelho, olha só que loucura, tá muito bem, tá no estilo, hein, Thales? O Thales, ele comentava, a gente falava também sobre a questão da lesão do Vini. O Thales passou por momentos difíceis na carreira, justamente por esse nomezinho que ele é detestável pelos atletas, né? Que é a lesão. É um negócio que acaba com carreiras, é um negócio que incomoda daqui a pouco uma carreira inteira. É o que tira o sono de médicos, fisioterapeutas, preparador físico, do torcedor, porque ninguém gosta de ver um atleta seu, ainda mais os que fazem a diferença. A gente sabe que todos têm sua qualidade dentro do grupo, mas alguns fazem a diferença. E quando ele fica lesionado, aí é um pepino, é um problema. Thales, tu passou por uma dificuldade como essa, e agora tá aí o Vini, que é um garoto, né? É um cara que também já tem uma experiência, mas é um garoto, inclusive fora do Brasil e tal, só que passou por um momento muito difícil. O que dá para dizer para ele num momento como esse, de uma volta? Que eu acho que isso talvez seja um divisor de águas até para o Vini, né? No momento que ele se machucou tanto tempo chegando na LAF e agora vai voltar e logo num clássico, um jogo dificílimo contra uma CBF, talvez uma palavra até tua como um cara experiente aí, que viveu tanto o mundo do futebol também, possa até agregar alguma coisa para ele também nesse momento. Até quando nós conversávamos aqui nos bastidores, né? Com o Vinícius, eu até citei alguns exemplos de atletas do Lajadense que passaram, que tiveram lesões parecidas com a dele, né? E que tiveram um tempo maior até. O Vini é um jovem mesmo, dá pra ver assim no biotipo dele que é um jogador de força, né? E que se recuperou rápido pelo tipo de lesão que ele teve. Né? E a palavra que daqui a pouco que eu daria para ele é um pouco de tranquilidade nesse momento de transição, né? Nessa volta dele, né? A gente sabe que é um período complicado, as pessoas que estão de fora, torcida, imprensa, né, elas não sabem o que o jogador vive nesse momento, né, a dificuldade que o cara passa, e esse momento de volta ele é muito complicado, porque às vezes você já quer provar tudo num jogo só para todo mundo e é melhor começar devagar, né, porque quando se entra lá dentro, ninguém quer saber se o jogador tá ou não tá machucado, se ele tá voltando de lesão ou não tá voltando. O adversário, né? O adversário também, mas é um momento assim, ele também tem uma certa experiência e tenho certeza que ele vai conseguir administrar isso muito bem nessa volta. Tem profissionais competentes ali na LAF que vão entender o momento dele, o tempo dele de jogo também, que é importante, né? Dosar um pouco esse tipo de situação, porque a lesão dele não é uma lesão tão simples assim, né? O que ele teve, mas a gente torce aí para que ele possa voltar bem, né? E possa dar o retorno que todo mundo espera, né? A gente sabe da qualidade que ele tem e fica a nossa torcida aí para que ele possa dar sequência na carreira dele aí da melhor maneira possível. Vini, o que o Thales traz aqui é muito, acho, de experiência de vida, né, do que viveu dentro das 4 linhas, hoje também como gerente de futebol, mas
eu pego nas palavras dele a questão da intensidade, né, da força que ele comentou. E tu disse antes, eu sou um cara muito agudo, né? Nesse momento, talvez tu tenha que segurar um pouco isso, porque tem jogo na quarta e depois, como tu mesmo comentou, tem jogo no final de semana e fora de casa. E são 2 jogos difíceis e a LAF agora não precisa de ti contra a CBF, a LAF precisa de ti inteiro contra todos os outros adversários, né? Exatamente. O Thales. O Thales tocou numa palavra que para mim é bem complicada, tranquilidade. Tranquilidade. até o pessoal no treino, o pessoal falando, vai mais devagar, porque eu não... Por mais que a gente volta, a gente fica um tempo parado, a gente volta, ele foi perfeito nas colocações. A gente quer fazer tudo no primeiro treino, no primeiro jogo, a gente quer provar para todo mundo que a gente está bem, mas não é assim. E aí talvez seja que a grande sacada, que pelo menos que eu vejo no mundo do esporte, que é onde se diferencia o cara que é profissional do cara que é amador, né? É o equilíbrio. O cara que é amador, eu sempre comento, se me botar uma bola no pé e disser faz um gol, eu vou sair enlouquecido, vou perder a bola, vou cair, vão me bater, eu vou sair do jogo indignado. Se passarem a bola pro Thiago, ele vai fazer a mesma coisa ou pior. Talvez um pouco melhor, acho que pior. Mas se passasse a bola pro Thales ou passar a bola pro Vini, eles têm que manter a cabeça no lugar, né? Eu acho que isso é o que diferencia o cara que realmente é atleta, do cara que é boleiro, do cara que é profissional, do cara que é amador. Eu acho que nesse momento aí, acredito que, obviamente, toda a comissão técnica, a direção da LAF tem consciência que é um retorno do Vini. E mais do que isso, acho que o Vini tem que ter essa consciência, né? Que é um momento contra a CBF, mas que depois tem tantos outros jogos. E até porque tem outros jogadores que têm que dar resposta quanto o Vini Escola tá parado ou tá retornando. E aí tem o Brasileiro, né, Thiago? Tem Rodrigo Brasileiro, que vem de Uruguaiana, né? De Uruguaiana? Uruguaiana jogava a Série Prata, se eu não me engano. Série Prata. Série Prata. Uruguaianense. Pela Associação Uruguaianense. Uruguaianense. Isso aí. Subiu ano passado, eles fizeram uma campanha. Foram campeões, ele foi campeão, acho, da Série Bronze. E foi um dos artilheiros, se eu não me engano. Foi né? artilheiro. Até onde eu sei também é artilheiro. É isso aí. É um cara que, tirando o trocadilho do Brasileiro, diz que vem incendiar o time da LAF, né? Mas também é outro cara que o Bela comentou aqui, que precisava de um cara casca grossa, um cara mais, né, experiente, e não é esse cara, né? Ele é um outro garoto, outro jovem que vem para incendiar, esperança, pode ser uma possibilidade, tomara que dê certo, que vingue na LAF, mas nos próximos programas com certeza vai estar conosco, mas ele não é o cara casca grossa ainda, né, Vini? Ainda não. Pois é. Eu não sei como, essa parte de contratação, eu não sei como... Chegou hoje mais um menino, né? O Léo chegou hoje, fez o primeiro treino dele, é conterrâneo do Malcade. Olha aí! Se tu fizer uma dobradinha aí, vai dar mais de 1 milhão de visualizações. Tu tá me sacaneando, tu tá falando sério? Não é conterrâneo, mas é do Rio Grande do Norte também. É parecido, tá tudo perto. Tudo ali, geograficamente tá tudo lá do outro. Então eles são bem parecidos. Biotipo parecido dos dois. Sensacional. E aí, como é que é o nome dele? Léo? É Léo. Chegou ele e o Brasileiro. Eu não sei se o que seria um casca grossa pro Belário, né? Pro Belário, né? Belário, chama ele de Belário. Bom, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pro rápido intervalo, quando eu voltar é para bater um papo de novo com o Thales, para entender um pouco mais dessa escolha aí do novo presidente do Lajadense, para saber como é que funciona todo esse processo, para saber também o que a gente já começa a deduzir. Bom, segundo semestre talvez tenha a nossa clássica copinha, que a gente chama, né? Aquele momento de laboratório e tal, mas divisão de acesso, todo mundo quer ver de volta o Lajadense na primeira divisão do futebol gaúcho. Eu já vou corrigir aqui, o CB mandou dizer que é 2026 o objetivo dele. Eu falei 2016 ali aqui. Então, obviamente que não é, né? A gente já nem tá mais. Mas, então tá, o objetivo dele é 2026 na Série A do campeonato. Olha que loucura. A gente vai pro intervalo, daqui a pouco eu volto falando com o Thales e também com o Vini. Sai daí. Um abraço para toda a galera que está assistindo Tá em Jogo. A gente volta a dizer facebook.com/TV Univates. Esse programa esportivo, aliás, o único da região em tantos anos aí, né? Que vem trazendo tudo que é informação esportiva local. E eu gosto de frisar, gosto de salientar. Algumas pessoas dizem, Stout, mas de novo, né, Thiago? Mas a gente fala toda segunda-feira aqui, ao vivo, para todo mundo ouvir em alto e bom som. Quem quiser assistir notícia da região, quiser ver o que realmente acontece no Vale do Taquari, quiser saber o que é notícia daqui que interessa para ti de casa, assiste aonde, Thiago? TV Univates. Que beleza. No Jornal da Univates, que vai ao ar
ao meio-dia aí. Meio-dia e 15 às 6h30 da tarde. E que agora tem tu lá de gravata, né? Nas 2 edições durante 10 dias, cara. Que beleza. Que O momento. Ruschel tá de férias, um abração Marcos Ruschel. E a gente que tá trazendo informação todos os dias, né? Diariamente. Todos os dias. É a única emissora que tem 60 minutos de telejornalismo diário e ao vivo é na TV Univates. Quer assistir um jornal na hora do almoço? Assiste no Jornal da Univates. Quero ver o Lajadense, quero ver a LAF. Ah, quero ver nas notícias, final de tarde. Vai assistir aonde? Na TV Univates, canal 15 da NET, 15 da Brasrede Arroio do Meio, pelo facebook.com/TV Univates. A gente está virando canal aberto. Em seguidinha vai estar pegando a TV Univates em sinal aberto para todo o Vale do Taquari, parte do Vale do Rio Pardo, e a instituição Univates, que está se tornando universidade, né? Já era fato, agora vai ser de direito, o centro universitário vai se tornar universidade. Que bacana, muita informação e muitas questões, na verdade, que são pensadas e privilegiando sempre a comunidade, né? A instituição comunitária, assim como, obviamente, a TV Univates, que pertence ao centro universitário, que agora vai ser Universidade Univates em breve, nos próximos capítulos. A gente segue por aqui, porque eu quero saber do Thales. Cara, segundo semestre, a gente bateu muito nessa tecla, né? Laboratório, usar a gurizada, experimentação. Mas e a divisão de acesso? Tu já começa, eu sei que tu teve aqui, se eu não me engano foi uma das últimas vezes, acho que foi a última, quando o Lajadense estava para ir pro jogo contra o Periquito, contra a Avenida lá. É. Que era um jogo dificílimo, a gente sabia, time casca grossa e tal. Não aconteceu o acesso do Lajadense, subiu o Avenida e o São Luís de Juí. E o Inter de Santa Maria? Não. Não, ficou no meio do caminho. Isso aí. Tá. E agora, cara, divisão de acesso, tu já começa a imaginar, eu sei que tu, mais do que talvez usar a palavra sonhador, tu é um cara que almeja as coisas e tu busca com um objetivo muito bem traçado. Tu quer isso e a gente sabe do quanto tu gosta do Lajadense. Já dá para imaginar um time se formulando, um time que o Thales gostaria de ser o ideal para conseguir o acesso de novo pro Lajadense 2018, como falou o Alemão Sebem ali? Stouts, na verdade, eu tenho um banco de dados lá de todos os jogadores que jogaram essa divisão de acesso. E, para mim, com alguns destaques especiais. E o ano passado, quando nós fomos rebaixados para a divisão de acesso, imediatamente nós começamos um planejamento para montar uma equipe para tentar o acesso agora em 2017, que não aconteceu, né? Bateu na trave ali. E acho que nós fizemos um bom planejamento. Funcionou até ali, né? Porque futebol a gente sabe que é resultado, né? Mas aquilo que a gente traçou, até onde a gente tinha que chegar ali, nós chegamos e chegamos bem, né? Usando alguns jogadores da base e alguns jogadores pontuais que foram contratados em agosto, setembro. Desta vez, o objetivo principal, como existe uma questão política, né, envolvendo toda essa situação nesse ano de 2017, eu tenho esperado, né, ver o que vai acontecer, principalmente na questão do presidente, da nova diretoria, para a gente traçar junto algumas metas, embora, né, alguns objetivos a curto prazo e a longo prazo nós já temos, né, eu já conheço assim, alguns projetos ousados do Sebem, e existem situações que nós pensamos muito parecidos. Eu quero esperar essas eleições para a gente poder traçar aí os nossos objetivos a curto prazo. Mas eu te garanto que o objetivo principal do clube hoje é a formação de atletas, né? Criar uma base que possa dar uma sustentação para a divisão de acesso, mas de atletas formados na base. Esse é o nosso objetivo principal. Claro que durante a competição, né, nós vamos estar observando alguns jogadores. A gente entende que o clube jogando o segundo semestre é mais fácil convencer atletas a virem agora por um preço, né, de mercado menor, porque aí tu oferece para ele a continuidade, não, nós te damos um ano de contrato. Que é o que muitos querem, né? Porque o futebol é muito estável. Tá muito e quando estável, tu dá um contrato mais longo, o cara vê a credibilidade ou vê muitas vezes naquele contrato de longo prazo o momento que ele pode, obviamente, visualizar a vida dele por 6 meses, 8 meses e não 2 meses e acabou o campeonato para mim, né? Exatamente, isso é a nossa projeção que a gente faz. Mas hoje o objetivo principal é a formação de atletas, é tentar convencer, né, os patrocinadores, investidores, que hoje vale a pena. Que não é fácil, né? Que não é fácil, né, até pela situação econômica que o país vive hoje, né, nós todos somos sabedores disso, mas o Vale do Taquari é uma região muito rica. É uma região de muitos empresários, de muitas empresas, e a gente quer mostrar para esses patrocinadores, investidores e parceiros que vale a pena hoje investir no Lajadense por alguns motivos especiais, né? O clube tem tido já, né, alguns valores importantes em termos de juventude já no mercado,
que podem dar um retorno para o clube e para alguns investidores, e a gente aposta nesse tipo de situação para que o Lajadense possa se autossustentar, né, e também dar um retorno para esses investidores. Deixa eu ler só algumas, antes o Thiago tem uma pergunta aqui, mas deixa eu só ler aqui os recados do facebook.com/tvunivates, aqui embaixo, aqui, ó, tá todo o espaço de comentários, tu pode mandar teu like lá, teu coraçãozinho, teu S2, né, e aí tu pode mandar também tuas perguntas, sugestões e tudo mais, mandar aqui, ó, um abraço pro Edbilson Bela, né, o nosso querido Bela, e ele tá dizendo que Bela mais Romário, fazia muitos gols, por isso Belário, que loucura, né, Bela mais Romário, Belário, sensacional, abraço pro Bela. O cara tem uma figuraça, né? Um abraço pro Bela. O Rodrigo Ferenbach, conhecido como Batata também, tá dizendo que o programa tá show de bola. E o basquete da região, como é que tá? Um abração. O basquete, né, tá por enquanto adulto, tá meio parado. O X esteve aqui mais no início do ano, comentou que tem um projeto de uma nova direção, uma nova diretoria do Clube Atlético Birajá, o Bira, né, o nosso querido Bira, para daqui a pouco, com esses novos nomes, buscando projetos maiores, voltar para um estadual, quem sabe traçar até, de novo, planos de voltar para um patamar maior. Mas isso, segundo o X, somente com um bom planejamento, senão o Bira, no adulto, não voltaria. Ou seja, temos que esperar aí o segundo semestre, os próximos capítulos. Abração, meu querido Batata. Mandar também aqui, ó, um beijo pra minha sogra que tá assistindo, né, lá de Pelotas. Que beleza, não posso esquecer, o Facebook é sensacional. Um beijo então pra dona Carmen, tá dizendo que esse é meu genro, sou eu. Mandar um abraço também pro Christopher Negri, né, ele que ficou tanto tempo à frente, eu acredito que continue, não sei como é que tá a situação, depois se quiser até manda um recado aqui. O Christopher Negri, que fez parte aí do Blindados do Vale, equipe de cadeirantes, basquete sobre rodas da região. Um abração pro Christopher, várias vezes esteve conosco aqui, tá dizendo que o programa tá show. E o Alexandre Reisler, que está com muita dificuldade, né, para assistir o programa pelo Facebook, mas agora mandou uma recado que eu acho que ele conseguiu. Então, um abração para o Xande, com certeza está assistindo aqui o Vini, até porque eu quero saber do Vini, só antes, gente, se me permite, Thales, em 30 segundos, o Sebem tem o mesmo estilo do Everton e do Nilson, e o Everton e o Nilson, em 30 segundos, continuam junto com esse corpo aí que parece que vai levar o Lajadense daqui pela frente? Eu espero que o Everton e o Nilson continuem, né, assessorando por trás, né, a gente sabe que o futebol desgasta muito, dá um desgaste muito grande, esses já estão há algum tempo já na frente do Lajadense, né, estão dizendo que vão sair, né, que vão tirar um período para descansar, mas nós esperamos nos bastidores que eles continuem apoiando. O Sebem tem um estilo um pouco diferente, né, o Sebem é um cara que vive do futebol, né, que vive o futebol, tem uma larga experiência com o futebol, né, de campo, trabalhou na seleção brasileira, o currículo do Sebem é invejável, então é um profissional de uma alta capacidade de conhecimento de futebol. E eu tenho certeza que ele tem tudo para fazer muita coisa boa pro Lajadense. Vini, olha só, tu tinha uma pergunta para fazer, era pro Thales? Eu ia fazer só uma colocação, porque o Thales falou nessa questão da base, e, por exemplo, 2016, o Lajadense não jogou o segundo semestre, e agora em 2017 conseguiu chegar na semifinal. Imagina se jogar agora o segundo semestre de 2017, acredito que as possibilidades para 2018 são muito maiores, né? De aí sim conseguir subir para uma Série A. Né? Só uma colocação aqui no meio da... E aí, Thales? Mais uma vez, volto na questão da continuidade, né? E, dando continuidade num trabalho, a gente tem certeza, isso já ficou provado até por outras equipes, que o futebol, quando tem continuidade e a manutenção de um elenco, ele colhe frutos no futuro, né? A gente espera que isso possa acontecer com nós agora em 2017 também. Ô, Vini, olha só, o que o nosso Belário, né, agora também muito bem citado por ti, o Bela tem falado pro grupo, até um determinado momento, até semana passada, acho que tu voltou a bater na bola também, com um pouco mais de intensidade, sim, né? Mas até então tu estava mais só no ouvido ali, né? Só pescando. Mas obviamente que tu continua fazendo parte do grupo e trabalhando e ouvindo tudo que o Bela tem repassado. É um momento delicado da LAF, de muita instabilidade. Não é um momento difícil, eu diria, mas olhando tabela é um momento de instabilidade porque a classificação está perto, ao mesmo tempo ela está longe, né? O que o Bela tem falado para vocês de como reverter e como dar estabilidade para um time que é tão jovem? Tem passado tranquilidade para nós. Claro que tem a cobrança, né? Tem a cobrança por resultados, como o Thales tocou no assunto, o futebol é resultado. E, infelizmente, a gente não tem atingido os resultados, o planejamento, que seria... Agora era para nós ter feito os 2 jogos da semana passada, era para nós ter conquistado 6 pontos, e acabamos conquistando 1. O que já começa a sobrecarregar essa semana aqui, que agora a gente tem 2 jogos importantes. Mas ele passou tranquilidade,
Acho que não tem horas que não tem muito o que falar. Acho que ele pede pra gente trabalhar. Ele toca bastante nesse assunto de trabalho. Acho que se tu trabalhar ali na frente, alguma coisa, com certeza tu vai colher. Acho que a gente está seguindo essa linha de trabalhar, baixar a cabeça, não falar muito e focar no trabalho. Que uma hora vai começar a brilhar e o trabalho encaixa e começa a vitória, daí começa a facilitar tudo, a gente já trabalha com um ambiente mais limpo, mais tranquilo e assim a gente segue nosso trajeto com umas vitórias. Thiago, acredita que a vitória passa por o caminho das vitórias passa por esse jogo aí com a CBF? Acredito que sim, mesmo sendo uma partida difícil, como o Vini falou antes, a CBF é uma equipe realmente com uma camisa pesada na competição, né? Mas também jogou contra a Sueva, jogou contra o Atlântico. Acredito que a LAF tem força para chegar à CBF e bater eles aqui em casa também. Claro que o torcedor é fundamental para essa partida, né? Não só nessa, em todas as partidas, né? Até por isso que na matéria que a gente conferiu hoje durante o jornal, né, que a gente foi acompanhar um pouco do treino da LAF, o Bela falava nisso, assim, a participação da torcida realmente pode ser aí o sexto jogador em quadra. Bom, a gente está praticamente se despedindo dessa edição do Tá em Jogo, é isso, né, Stefani? Dizer que a Laranja Mecânica é líder da competição do Municipal em Travesseiro e me despedir, né, dos nossos queridos convidados. Vini, cara, obrigado, boa sorte para ti, que dê tudo certo, que vocês consigam, quem sabe, passar por essa CBF com uma boa vitória. Isso a gente sabe que é difícil, mas não é impossível. A própria LAF já venceu e já venceu de placares elásticos a CBF. Então, por que não uma grande reviravolta? Futsal, futebol, modalidades esportivas são isso, são de superação. Eu acredito que vocês têm tudo para conseguir uma grande virada com Bela e todo mundo aí. Boa sorte para vocês e que tu tenha plenas recuperações. Quem sabe fazendo um golzinho, mas se não der, quem sabe para os próximos. Valeu, obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de vir trocar uma ideia aí, tranquila. Uma ideia boa aí, passar um pouquinho do que a gente está vivendo. Infelizmente é uma situação complicada que a gente está passando, mas já deixamos um combinado aqui, daqui 2 semanas. Se tu me estender o convite, eu volto aqui com o maior prazer e, se Deus quiser, com os objetivos traçados e lá em cima na tabela. Mais tranquilinho, podemos trazer uma Malcade aqui para nós subir a audiência. Dá um estouro na audiência com o Antônio Malcade. Valeu, Vini. Obrigado, Valeu. Thales. Cara, boa sorte para vocês. Tenho certeza que com o Alemão ser bem, ou seja, quem estiver tocando Lajadense, hoje, a princípio, é o que a gente já coloca. Isso está muito bem traçado, que a princípio é o Alexandre, novo presidente do Lajadense, mas depois do dia 17 de julho, que venha muito trabalho. Eu acho que é isso que tu espera e que vocês consigam atingir os objetivos, até porque o Lajadense não merece estar numa divisão de acesso por tudo que envolve o Lajadense. Às vezes a comunidade não apoia muito indo, né, ao estádio, mas talvez, quem sabe, aí com uma nova reformulação, com um novo trabalho, quem sabe o Lajadense consiga atingir também essa cultura do futebol, de ter muito torcedor, o Lajadense volte forte para a primeira divisão do futebol gaúcho. Obrigado, Thales, valeu pela presença. Eu que agradeço a oportunidade, né, desejar sorte pro Vini aí, né, prazer conhecer ele aqui pessoalmente. Thiago, mais uma vez, uma satisfação poder estar com vocês aqui, né, exaltar, Stout, se me permite, o grande trabalho que o Conselho tem feito aí nesses dias, né? Houve uma eleição do Conselho Deliberativo e o pessoal tá a mil aí trabalhando para que o clube possa funcionar mesmo, né? E a gente fica aí na torcida para que esse pessoal de credibilidade que tem na cidade e que hoje faz parte do Conselho do Lajadense e dessa nova diretoria, que eu tenho certeza que vai se encaminhar aí, possa conseguir, junto a patrocinadores, investidores, a comunidade, fazer com que a Lajadense se torne cada vez mais forte. Valeu, Thales. Obrigado. Tiagão, valeu. Até a próxima. Eu que agradeço o convite. É sempre muito bacana fazer parte do Tá em Jogo e convidar o nosso telespectador para assistir amanhã, ao 12h15, nosso telejornal, primeira edição do Jornal do Univates, e depois às 6h30. Mandar um recado final aqui, o Christopher, que já que eu comentei dele, né, tá falando que o Blindados do Vale tá jogando no Campeonato Gaúcho. Agora, dia 15, então, de julho, tem etapa em Santa Cruz do Sul e dia 12 de agosto tem etapa em Lajeado, no Parque do Imigrante. Tá contando com a presença de todo mundo. Tá encerrada essa edição, a gente volta na próxima segunda-feira ao vivo, se Deus quiser. Tu nos acompanha pelo Facebook, em todos os lugares. Nosso canal também no youtube.com/TV Univates. Um abraço, até a próxima segunda. Boa sorte para a LAF. Todo mundo quarta no Complexo Esportivo, 8h15 da noite, a LAF e a CBF. Tchau.